Vitória, uma jovem de 17 anos, lá de Cajamar, na Grande São Paulo, desapareceu na madrugada de 26 de fevereiro e acabou se transformando em mais uma vítima alarmante da violência contra a mulher aqui do nosso Brasil. Após sair do trabalho, ela nunca mais chegou em casa. No entanto, ela deixou para trás um rastro bem inquietante. Várias mensagens enviadas para uma amiga indicavam que ela estava sendo seguida por homens desconhecidos. O que deveria ser apenas mais um percurso rotineiro de volta para casa depois de um dia de trabalho, se tornou um verdadeiro pesadelo. E dias depois, a confirmação do pior aconteceu. O corpo dela foi encontrado em condições brutais e num cenário que chocou o nosso Brasil inteiro. O crime levanta inúmeras perguntas, mas poucas respostas foram dadas pra gente até agora. A investigação segue sobre sigilo, mas muitos detalhes começaram a surgir aí com a imprensa e acabou sendo traçado um quadro tão assustador quanto revoltante. Em meio a tanta dor e tanta indignação, a busca por justiça se tornou algo essencial, principalmente nesse caso. Até agora a gente não sabe, não tem certeza o que realmente aconteceu naquela noite, quem estava por trás desse crime tão bárbaro. No vídeo de hoje eu reuni tudo que a gente sabe até agora sobre esse caso tão perturbador. Principalmente eu trouxe aqui as dúvidas que ainda precisam ser respondidas. A parte boa é que essas respostas podem estar mais próximas do que a gente imagina, mas como ainda seguem sigilo de justiça, ainda podem estar ali na escuridão desse mistério. Nesse vídeo eu vou fazer a linha de tempo do crime com todas as informações oficiais que a gente já tem até agora. Não são todas as informações que saíram na mídia, porque nem tudo que saiu na mídia é real, é confirmado, mas tudo que eu falar aqui são informações que já estão confirmadas. Então, vamos fazer juntos um apanhado dos casos que são oficiais no caso da Vitória de Cajamar. Bora pro vídeo e se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal e deixa o seu like, porque eu vou trazer muitas informações atualizadas sobre esse caso. Os fatos são os seguintes. A Vitória, ela tinha acabado de começar um trabalho novo como caixa de um restaurante de um shopping center, no centro da cidade. Só que os horários de trabalho dela eram meio complicados. Ela saía do trabalho muito tarde, então ela saía do trabalho às 11 da noite. E ela fazia um percurso bem longo até chegar na casa dela. O trajeto de volta para casa era o seguinte. Ela tinha que sair do shopping às 11 horas da noite e ir até um ponto de ônibus. Nesse primeiro ponto de ônibus, ela pegava um ônibus, andava um pouco e descia num segundo ponto de ônibus, onde ela pegava o último ônibus. Então ela pegava mais esse ônibus, fazia um trajeto de estrada e descia no ponto de ônibus. Nesse momento que ela descia, ela ainda estava a 1 quilômetro de distância da casa dela. E nesse lugar já era um lugar de zona rural. Ela morava bem afastada do trabalho. Essa estrada de 1 quilômetro que faltava para chegar na casa dela era uma estrada bem complicada, bem perigosa. Era mal sinalizada, era mal iluminada, as câmeras de segurança eram bem ruins e era meio deserto. A gente vai vendo pela foto, tinha mato dos lados, então era um trajeto perigoso. Por isso que o pai dela buscava toda vez ela de carro à noite. Infelizmente, nesse dia que ela sumiu, foi o dia que o carro do pai dela quebrou e ele não pôde buscar ela. Então, a Vitória teve que fazer esse trajeto de 1 quilômetro nessa estrada super perigosa, a pé e sozinha, já de madrugada. Nesse trajeto de ônibus que ela fez, ela foi conversando com uma amiga. Então, ela acabou deixando um rastro digital desde o momento que ela saiu do shopping até o momento que ela desceu do segundo ônibus. A parte legal é que essa amiga com quem ela estava conversando, assim que a Vitória desapareceu, ela já entregou os áudios para a polícia. E isso facilitou muito o trabalho da polícia, porque ela conseguiu fazer um rastreamento de todos os lugares e as pessoas que tiveram contato ali com a Vitória até o momento do desaparecimento. A primeira mensagem que a Vitória enviou para essa amiga dela foi a seguinte: amiga, estou vendo 2 caras estranhos me seguindo. Isso foi no primeiro ponto de ônibus. Tem até as imagens dela saindo do shopping, chegando até o primeiro ponto de ônibus. Ali, nesse momento, ela viu esses 2 caras e já começou a ficar insegura, começou a ficar com medo. Quando o ônibus dela chegou, ela entrou no ônibus e os 2 caras entraram juntos. A amiga dela, inclusive, manda mensagem para a Vitória falando: tira foto dos homens, tira foto do rosto deles. Mas ela logo já responde de volta a amiga falando que tá com medo de fazer isso, tá com medo de tirar foto dos caras e eles perceberem. E também diz que, ela diz, amiga, nessas horas eu fico paralisada de medo e não sei o que fazer. Um tempo depois que o ônibus saiu, um dos homens desceu e o outro permaneceu dentro do ônibus com a Vitória. Quando a Vitória chegou no segundo ponto de ônibus, ela desceu e o outro moço continuou a viagem dentro do ônibus, então ela se sentiu um pouco mais segura. Ela pegou o segundo ônibus normalmente e quando chegou no ponto dela, ela desceu. Naquela estrada que eu falei pra vocês, que agora faltava 1 quilômetro para ela chegar na casa dela e era uma estrada mais perigosa, era pro pai dela ter ido buscar ela e nesse dia ele não foi.
Então ela teria que fazer esse percurso aí de 1 quilômetro até a casa dela, sozinha, nessa estrada extremamente perigosa. E é nesse momento que a história começa a ficar cada vez mais complicada. Nesse momento que ela começa a andar por essa estrada, ela fica com muito medo e extremamente insegura. É só a gente se colocar no lugar. Uma menina de 17 anos andando sozinha, de madrugada, isso aí já deveria ser passado de meia-noite, 1h da manhã, nessa estrada, no meio do mato. Imagina o medo que ela não passou. E começa a piorar, porque ela manda mais uma mensagem pra amiga dela, dizendo que tem um carro seguindo ela. Então ela vê um carro com 2 homens dentro seguindo ela. E aqui tem um ponto de incongruência, porque as imagens que a polícia conseguiu do lugar são muito ruins. Então a polícia estava indecisa ali, não conseguia dizer qual era esse carro. Se era um Corolla ou se era um Toyota Yaris. Se o carro era branco ou se o carro era prata. Depois, mais pra frente, a gente vai ver que a polícia bateu o martelo falando que era sim um Corolla prata. Mas nesse momento que ela percebe o carro seguindo ela faz 2 coisas. Primeiro, ela liga pra uma pessoa, ela liga pro Vinícius. Esse Vinícius é um ex-ficante dela e ela liga pra pedir ajuda pra ele, pra que ele pudesse vir buscar ela, falar que ela tava com medo, que ela tava naquele lugar e precisava de ajuda. Esse Vinícius, ele não atende a ligação dela prontamente. A gente vai ver depois que ele é um dos suspeitos, na verdade. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Segunda coisa que ela faz é mandar de novo mensagem pra amiga, falando daquele carro que tava seguindo ela. Então ela disse que o carro tava seguindo ela, o carro fez a volta e passou pertinho dela. Então ela conseguiu ver essas pessoas. E eles fizeram contato verbal com ela. Eles falaram: "E aí, vida, já tá voltando?" Eles falaram isso e seguiram com o carro. Ela mandou o áudio pra amiga dela relatando isso e dizendo que depois disso eles entraram na favela, amiga, então tá tudo bem. Foi esse o áudio que ela mandou pra amiga. Um tempo depois, ela manda outro áudio pra amiga desesperada, falando que eles estão voltando. Ela dizia assim no áudio: "Ai, ele tá voltando." Então ela disse pra amiga que apesar do carro ter ido embora, eles estavam voltando. E essa foi a última mensagem que ela enviou. Depois disso, ela não fez mais nenhum tipo de contato e provavelmente desapareceu logo em seguida. Após vários dias de buscas intensas ali na região, dia 5 de março de 2025, a equipe da Guarda Civil Municipal, auxiliada pelos cães farejadores, fizeram a descoberta trágica. Na zona rural mesmo de Cajamar, aproximadamente ali uns 5 quilômetros da residência da Vitória, eles encontraram um corpo em avançado estado de decomposição. Infelizmente, era o corpo da Vitória. Depois a gente vai ver que, na verdade, o local da morte provavelmente não foi esse. Foi a uns 40 quilômetros dali. E aquele ali, em específico, foi o local que eles escolheram para desovar o corpo. Então ela foi encontrada com o corpo nu, a cabeça raspada e com sinais de violência extrema. Ela tinha cortes profundos, tanto no tórax, quanto no pescoço, quanto no rosto. E ela estava com uma quase decapitação. Alguns lugares falam decapitação, né? Porque era realmente algo muito bruto. Na verdade, o que ela tinha era um corte na parte de trás do pescoço, o que não é chamado de decapitação, e sim de degola, né? Mas talvez seja muita informação demais. A gente não precisa de tanta informação assim, né? Mas o que importa é que o corpo estava no estado de decomposição muito avançado. E os familiares só conseguiram reconhecer por causa de uma tatuagem que ela tinha em forma de coração e por causa do piercing. Infelizmente, depois que elas viram essas características, o pior foi confirmado. Aquele era sim o corpo da Vitória. Essa notícia abalou profundamente tanto os familiares quanto os amigos. Na verdade, o Brasil inteiro, porque estava todo mundo olhando esse caso, né? O Brasil inteiro ficou muito indignado, muito triste. E durante o velório que foi realizado ali no cemitério municipal de Cajamar mesmo, as pessoas estavam já ali gritando por justiça, por resolução do caso, o que refletiu uma revolta coletiva diante da perda de uma jovem que era tão promissora e de forma tão brutal. Paralelamente a isso, as autoridades elas começaram a intensificar as investigações. A perícia inicial indicou que o crime poderia estar relacionado a facções criminosas. Isso pela forma com que o corpo foi encontrado, porque tinha tanta brutalidade ali naquele assassinato que é algo característico das vítimas do tribunal do crime. Outra suspeita é que o crime poderia ter sido cometido por vingança. Uma coisa muito bizarra que aconteceu nesse caso é que durante as buscas pelo corpo da Vitória, um segundo corpo foi encontrado numa região ali de uma cachoeira entre Cajamar e Jundiaí, bem pertinho onde a Vitória estava. O corpo encontrado era da Edna de Oliveira, era uma senhora de 65 anos que já tinha aí seu histórico criminal. A parte mais estranha é que ela já tinha trabalhado na casa do padrasto de um dos maiores suspeitos pelo assassinato da Vitória, o Michael Antônio Salles. As autoridades, obviamente, estão ali investigando se tem conexão entre os dois casos, porque é algo realmente muito estranho. As autoridades estavam considerando a possibilidade dessa senhora Edna ser, na verdade, uma queima de arquivo,
porque ela poderia ter alguma informação relevante aí sobre o caso da Vitória, e acabou sendo morta por saber demais. Até porque dia 8 de março, esse Michael, ele teve a prisão provisória decretada para que ele pudesse ser investigado. E por que ele foi preso? Porque ele era proprietário do carro, aquele Corolla prata, que foi visto por testemunhas lá na cena do crime. Bem, logicamente, com a descoberta ali do corpo da Vitória, as autoridades intensificaram ainda mais as investigações para conseguir identificar ali os prováveis responsáveis por tamanha brutalidade. Aconteceu e ainda está acontecendo uma minuciosa análise de evidências e muitos depoimentos. A justiça ouviu cerca de 20 pessoas, depoimentos de 20 pessoas, e chegou a ter uma lista com 7 suspeitos pelo crime, incluindo o pai dela, porque o pai dela estava agindo de forma muito estranha em algumas entrevistas, se comportando, falando coisas estranhas, e a polícia começou a ficar de olho ali nele. E também é muita coincidência que exatamente no dia que ela sumiu, o carro dele estragou e ele não conseguiu buscar a filha no ponto de ônibus. Mas isso durou pouquíssimo tempo. Agora o pai dela já não é mais suspeito, então de 7 suspeitos caíram para 3 suspeitos principais. E vou falar sobre eles agora. O primeiro suspeito é o Gustavo Vinícius de Moraes, que era um ex-ficante da Vitória. O Gustavo falou que eles ficaram ali umas 2 vezes, durante um mês mais ou menos, e não estavam mais juntos ali quando ela desapareceu. Ele entrou como suspeito porque, quando a Vitória desapareceu, ela ligou para ele. Lembra que ela ligou para uma pessoa, 1 da manhã mais ou menos? É para esse Gustavo que ela ligou. Ele não atendeu a ligação e ele foi se dar conta que ela tinha entrado em contato com ele só 4 horas da manhã. Ele disse para a polícia em depoimento que ele estava com uma outra mulher, por isso que ele não viu a ligação dela. Mas o estranho aqui é que a família da Vitória tinha mandado mensagem para o Gustavo bem durante esse período aí, 1h04 da manhã, falando do desaparecimento dela, e ele respondeu ok. Ele respondeu com ok a mensagem da família. Estranho, porque você responde a família da pessoa, mas não responde a pessoa que está desaparecida, precisando de ajuda. Então, assim, ele teve várias incongruências no depoimento dele. Outra coisa que foi falada contra ele é que algumas testemunhas viram ele dentro daquele carro, aquele carro Corolla, foi visto nos arredores ali da região quando ela desapareceu. As testemunhas falaram que ele estava dentro do carro. Mas eu achei bem estranho isso, porque a Vitória, quando manda mensagem de áudio para amiga dela, não diz nada do Gustavo estar dentro do carro. Lembra que o carro passou bem pertinho dela, os caras dentro do carro chegaram a conversar com ela, a falar, e aí Vida tá voltando pra casa? Se ela tivesse visto o Gustavo ali dentro, eu acho que ela teria falado alguma coisa pra amiga no áudio. Amigo, o Gustavo tá no carro. Mas isso nunca aconteceu. Inclusive, a prisão preventiva dele foi solicitado, mas foi negado. A justiça disse que não tinha provas suficientes para fazer essa prisão. Mas assim, o que tem no caso dele é muita contradição nos depoimentos. As histórias não fecham direito. E também ele tem um histórico de desentendimento com a vítima, o que deixa em aberto as suspeitas do seu envolvimento. Ele realmente não é um suspeito muito forte do caso, mas a polícia continua monitorando as atividades desse Gustavo. O segundo suspeito é o Michael Antônio Salles dos Santos, aquele que eu já tinha falado antes. Ele era vizinho da Vitória e foi o primeiro a ser preso. Então, recapitulando, ele era o proprietário do carro ali, aquele Corolla prata, que foi visto nas proximidades do local do crime. Então, ele foi preso por causa disso. Então, a princípio, o caso dele tinha ficado assim. Ele é o dono do carro e emprestou esse carro para o Gustavo. O Gustavo foi visto dentro do carro nas imediações do local ali onde aconteceu o desaparecimento. Esse Michael, ele apresentou comportamentos bem suspeitos durante a investigação. Agora, uma das coisas mais marcantes contra ele é que no carro dele, nesse Corolla, foram encontrados vestígios de sangue no porta-malas. Isso, por si só, é muito estranho, né? Foram feitos análises, né, posteriores e viram que era sangue humano. Então, quem tem sangue humano no porta-malas do carro? Gente, é muito estranho. E outra coisa, o carro dele estava extremamente limpo, porque alguns dias atrás ele tinha levado o carro no Lava Rápido e pediu para que deixasse o carro um brinco, principalmente na parte de dentro do carro. Apesar disso, a perícia conseguiu encontrar amostras de sangue ali, mesmo um pouquinho diluídas. Outro ponto contra ele, ele disse para a polícia que na noite do crime ele estava em casa com a esposa dele, mas a esposa desmentiu. Ela falou que não estava nem em casa e nem com ele, que ela estava na casa dos pais dela. Outra coisa contra o Michael, os vizinhos dele disseram que ouviram gritos naquela noite lá na casa dele e tinha uma agitação estranha na casa. Depois disso, a polícia foi até a casa dele, fizeram uma varredura e encontraram sangue no banheiro. Novamente, sangue humano.
depois dele sair da casa dele, ele deixou essa casa extremamente limpa. Assim, num grau de limpeza que a esposa dele, por exemplo, nunca tinha visto a casa antes. Então, assim, uma coisa estranha em cima da outra, uma coincidência em cima da outra. E o último ponto estranho sobre esse Michael é que a polícia pegou o celular dele e descobriu mensagens no celular que indicariam ali um possível planejamento do crime. Então ele tinha pesquisado no Google, por exemplo, como limpar local de crime. Muito estranho, né? Quem pesquisa isso exatamente na noite de um crime? Outra coisa, foi encontrada uma mensagem no celular dele que dizia assim, abre aspas, agora ficou ruim. Fui filmado a 1h30 e às 4h. Extremamente suspeito, né? E outra coisa, além disso, o Michael ele tinha uma fixação muito grande na Vitória. As autoridades encontraram no celular dele várias fotos da Vitória e inúmeras fotos de outras meninas super parecidas com a Vitória. Então todas essas evidências juntas fizeram com que ele tivesse a prisão temporária determinada. O terceiro e último suspeito é o Daniel Lucas Pereira. Ele é um vizinho ali da família da Vitória e ele foi apontado como suspeito porque ele teve muitos comportamentos aí considerados inadequados pelas autoridades. Além disso, a polícia vasculhou o celular dele e encontrou coisas bem estranhas ali. Quando o celular dele foi analisado, a polícia notou que ele tinha uma fixação bem grande na Vitória. Então ele tinha várias fotos da Vitória, inclusive ele fez várias gravações do caminho que a Vitória fazia de volta para casa, desde a hora que ela descia no ponto de ônibus até a hora que ela chegava na casa dela. Então ele tinha ali umas 5 gravações desse trajeto, e eles foram gravados tipo dias antes do crime acontecer. Ele deletou essas gravações, mas a polícia conseguiu reaver essas imagens. Além disso, ele foi citado como um suposto caso amoroso do Gustavo Vinícius, mas o advogado dele negou tudo isso. Então, uma das linhas de investigação era que o crime teria sido motivado por ciúmes do Daniel pelo Gustavo. O Gustavo é aquele primeiro suspeito, que era ex da Vitória, então poderia ser que esse Daniel estava com muitos ciúmes, porque a Vitória ainda mandava mensagem, ainda ligava para o Gustavo. Então essa é uma das linhas de investigação da motivação do crime. No entanto, até o presente momento não foram encontradas evidências que pudessem comprometer ou comprovar a participação dele no crime. O que a gente sabe até agora é que a perícia desempenhou um papel assim crucial nas investigações. Inclusive, a análise dos celulares desses 3 suspeitos sugeria um possível complô dos 3 contra a vida da Vitória. Será que esses 3 meninos aí não se juntaram para matar ela? Talvez por vingança, por ciúmes? Isso de fato poderia acontecer e inclusive é uma das linhas de investigação para a causa da morte dela. Além dessa linha de investigação para a causa do crime, a polícia também trabalha com uma segunda causa, que é baseada na descoberta do corpo daquela senhora ali durante as buscas ainda pela Vitória. A hipótese dessa segunda linha é que tenha sido uma queima de arquivo, indicando que o crime poderia estar ligado ali a alguma facção criminosa, ao crime organizado, ao tribunal do crime, mas isso na verdade já foi até descartado pelas autoridades, porque um dos responsáveis ali pela investigação veio a público e disse que o crime organizado não tem atuação naquela região, então não teria como ser isso. Enquanto as investigações prosseguiam aí, a mídia acompanhava muito de perto, quase que em tempo real, né, o desenvolvimento desse caso, e deixava a população ali bem informada sobre o que estava acontecendo, às vezes até informada demais com notícias que não eram reais, mas o que a gente sabe com certeza é que agora, com os suspeitos já identificados e com todas essas provas sendo analisadas, inclusive aquele sangue que eles encontraram no carro do Michael e no banheiro da casa dele, eles estão analisando para ver se era ou não o sangue da Vitória. Então a gente ainda aguarda essa informação. Esse caso está sendo amplamente investigado e, na verdade, só o tempo e a polícia vai poder dizer pra gente quais são as verdades por trás disso. Até porque o caso, eles ainda seguem segredo de justiça, então a gente não tem acesso a todas as provas, a todas as evidências. Então, muita informação ainda pode surgir, muita coisa nova ainda pode surgir e muitas reviravoltas podem acontecer ainda nesse caso. Mas fiquem tranquilos que toda informação nova que tiver, eu vou trazer para você aqui num próximo vídeo, num segundo compilado de Linha do Tempo. Se você gostou desse vídeo, se você gosta de relatos de crimes e conteúdos mais misteriosos, já segue a gente aqui no canal e fica ligadinho aí pro próximo vídeo. Até mais!